Maria Clara e Mariana, os textos de vocês estão aqui. Eu não sei onde é que vocês estão, estou vendo vocês. Mas está aqui, tá? Ah, a Mariana está ali. Traga para mim, fazendo favor. E o outro é da Maria Clara, não sei onde é que ela está. Maria Clara. Daqui a pouco ela chega aí. Ah lá, está lá atrás. Entrega para ela, para mim. Aqui, ô Florzinha, é da Maria. Mariana está sentadinha ali. E a Maria Clara está lá atrás. Para você, querida. Antes da gente começar a rezar, a gente não pode começar nada sem o grande comunicador. Como é que ele chama? De Deus, né, gente? Que há de ajudar. Ele é o grande comunicador. É Ele que pode fazer com que eu fale o que o Senhor quer para chegar no seu coração. Só Ele, mais ninguém. Ele é o comunicador perfeito que nós celebramos domingo. Ele é o nosso santificador. Apesar de ser um só Deus, o Espírito Santo é sempre o menos amado, porque é o menos conhecido. Mas Ele é o Espírito de Deus em nós. Nós não temos dimensão disso. Nós precisamos começar sempre pedindo a Ele que nos ajude. Sempre. É Ele. Então nós vamos começar na presença dEle, para que Ele abra o nosso ouvido, que Ele desperte o nosso coração, trabalhe o nosso coração enquanto eu escuto a palavra, para que a minha vida dê fruto. Se não resolver o que eu ter escutado, nada. Por que Maria é a discípula perfeita? Porque ela ouviu, ela meditou e ela deu fruto. E o fruto que ela nos entregou é Jesus. Então, sempre que vocês estiverem na missa, que o sacerdote for começar a palavra, chamem o Espírito Santo no seu coração e fala: abra meu ouvido, o meu coração, trabalhe, pegue o coração, essa pedra dura, quebra ela. Isso chama-se coração contrito, porque quando é um torrão de pedra duro, a água não entra. Mas se eu faço isso, esfarelo, a água entra e empapa meu coração e eu posso dar fruto. Esse é o segredo. Então, por isso que a gente precisa do Espírito Santo de Deus. Só Ele entra lá nas nossas profundezas. Quem somos nós? Nada. Damos conta de nada. Mas com o Espírito Santo dá. Vamos levantar para rezar? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos sentar. Hoje o que eu quero comentar com vocês, porque toda última terça-feira do mês nós temos a devoção de Nossa Senhora das Lágrimas. Para quem não conhece, eu estou ensinando vocês sobre ela, que ela é extraordinária. E eu sempre trago um trechinho, por isso que é cheio de coisa, né? Do que Jesus falou e do que ela falou.
No último mês eu falei quando ela falou sobre o Brasil. Hoje eu trouxe a primeira mensagem que Jesus deu quando a Amália entrou em êxtase e ficou diante dele. O que ele disse. Então eu trouxe para que a gente vá aprendendo as coisas que ele falou. Então eu vou meditar com vocês uma frase do Evangelho de hoje. Vocês acabaram de ouvir o Evangelho. Conseguem lembrar dele? Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 28 a 31. E eu quero comentar com vocês, vocês lembram do Evangelho, mas tem uma frase que eu quero comentar. No Evangelho de Marcos, Pedro falou assim para Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. É só essa frase. Eis que nós deixamos tudo para te seguir. Na verdade, Deus sempre nos chama. Chama cada um. E chama pelo nome. Ele não cansa de nos chamar. Quando que Ele começou a nos chamar? Quando? No batismo. No batismo o Senhor começou a nos chamar. E Ele chama sempre. E vai chamando sempre ao longo da nossa vida. Todos os dias Ele nos chama. Quer a gente obedeça, quer não. Se a gente não obedece, Ele permite a ação do Espírito em nós para nos levar ao arrependimento. Se a gente não esqueceu, não sabe nem quais são as suas promessas do batismo, se a gente não procede como filho do Altíssimo, se a gente não caminha na luta contra o pecado, nos esforçando para estar no caminho, Ele dá um jeito de que a gente tome consciência, Ele desperta a nossa consciência para que a gente possa arrepender e tomar o caminho de volta. Assim como foi o filho pródigo, que caiu em si, arrependeu e falou: oi, posso voltar para casa. Assim como o bom ladrão lá na cruz olhou para ele, e mesmo sem poder fazer nada mais, pediu ajuda. Ele sempre dá um jeito de nos fazer voltar. Mas também, por outro lado, se eu obedeço e escuto, o que Ele faz? Se eu sempre estou tentando me esforçar para responder a vocação, o Senhor sempre me chama mais e mais. É de graça em graça, de santidade em santidade. Ele vai sempre trabalhando conosco, sempre, até o final da nossa vida, até o final do tempo que o Pai nos concedeu para estarmos aqui. O Senhor vai estar trabalhando conosco a nossa santificação, de graça em graça. Ele fala para uma mística, Gabriele: Gabriele, peça ao seu anjo da guarda que todo dia te levante um pouquinho mais, te eleva um pouquinho mais, para você ficar cada vez mais perto de mim. Peça ao seu anjo para te levantando, para te dando a graça de subir. Então, se a gente lembrar, se a gente quiser anotar, está lá em Gênesis capítulo 12, Deus chamou Abraão. Ele chamou Abraão e pediu para Abraão deixar o quê? Deixa a sua casa, deixa o seu país. E está escrito em Abraão capítulo 12, versículo 1: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Imaginou isso? Chega perto de você e falou: larga a sua casa, o seu povo. Larguei tudo, Senhor, para te seguir, e vai para o lugar que eu vou te mandar. Então, para Abraão, Deus pediu: larga a sua casa, larga o seu país e me segue.
Quando ele passou perto de Pedro, que está lá em Mateus, capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo 18, Pedro estava sentadinho com o irmão dele, André, lá na mar da Galileia, estava sentadinho. Jesus passou, estavam lançando a rede ao mar. Jesus passou e falou com eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eu fico pensando, quem quer fazer isso? Largar a rede? Largou a rede, foi embora. Eu já falei com Jesus, você tinha que ter alguma coisa a mais. Não tem condição. Como é que o senhor passou perto dele e falou com ele: larga as redes, Pedro? Em Mateus 19, 19, se eu não estiver enganada, Mateus 19, 19 foi mais duro. Eu achei essa pesada, bem pesada. Ele passa perto de Levi, lembra? De Levi, que era Mateus, que era cobrador de impostos. E falou com ele: larga seu emprego. Pode imaginar? Passou perto dele e falou: segue-me. E ele largou tudo e foi atrás de Jesus. Quando Elias, que era um grande profeta, passou perto de Eliseu, que tinha uma propriedade, ele estava arando a terra, Elias jogou a capa sobre Eliseu. Ele falou: o que é isso? Então Deus pede a Eliseu que largue a propriedade dele. Eliseu vai correr atrás de Elias, e aí pede um tempo para poder despedir dos pais. Ele para de arar, mata o gado, faz um churrasco para a turma, despede e vai atrás de Elias. Largou a propriedade, largou tudo para seguir Jesus. E Natanael, lembra? Quando Filipe encontra Natanael aonde? Lembra? Lembra nada, né, gente? Vou pôr vocês para ler a palavra de Deus. Aonde estava Natanael? Debaixo da figueira. Que tudo isso tem uma simbologia. E aí Jesus fala: eu te conheço antes você estar sentado, você estava sentado debaixo da figueira. E aí ele fica todo entusiasmado. Mas Jesus pede a Natanael que fique recolhido. Então a gente fica pensando assim: o que é que Deus te pede hoje para você deixar, para segui-lo? O que será que Ele te pediu até agora, que você ainda não abriu mão para seguir a Ele? Sabe o que é interessante? Jesus me chama cada um de nós sem cessar. Por quê? Porque Ele quer a nossa santificação. Quem trabalha a nossa santificação? O Espírito Santo de Deus. Jesus trabalha sem cessar, porque Ele quer nos levar para o esforçai-vos. E aí, como a gente é muito lento, né, que a gente precisava de compreender o Senhor, mas nós somos muito lentos, e a gente não acredita, né? A gente tem uma dificuldade imensa de acreditar de verdade que Jesus é vivo, que Ele é real. Então eu queria que vocês guardassem essa verdade que eu vou falar para vocês agora. De alguma forma, Jesus caminha no meio de nós. Hoje. Não gosto de falar nisso porque eu choro. Mas Ele caminha no meio de nós. De alguma forma, Ele nos sinaliza pelo olhar, pela voz, pela mão. Ele nos chama. Ele está sempre tentando sinalizar de alguma forma para que a gente possa segui-lo.
Mas a gente não acredita, que o que ele chamou Abraão, chamou Mateus, chamou André, chamou Pedro, Natanael, Filipe, cada um que ele chamou, a gente acha que isso aconteceu só no tempo dos discípulos. A gente não acredita que Jesus me chama agora, nesse tempo preciso, exatamente agora. Se eu tivesse que estar diante dele agora, eu teria que falar o que para ele? O que eu deixei para te seguir, Jesus? O evangelho foi esse hoje. Deixamos tudo para te seguir. Deixamos o que até agora? Se ele nos chamar hoje, o que nós deixamos para seguir o Senhor? Abrimos mão de quê? O que nossa vida já foi cortado, amputado, que não serve, que não me deixa ter o molde do Filho do Altíssimo? O que o Espírito Santo precisa lapidar em mim? O que eu tenho que deixar? Às vezes são os vícios, às vezes são os pecados. Quanta coisa nós precisamos de abrir mão para seguir a Ele, porque somente Ele é a nossa verdade. Somente Ele é aquele que de verdade vai nos levar para o céu, porque Ele nos quer lá. Então, quanto nós temos dificuldade de nos escutar? Como é que nós temos dificuldade de escutar a Deus, porque a gente não silencia? Será que de verdade eu creio que Ele quer a minha santificação? Ser santo significa ser separado. Eu te escolhi, és meu. Você acredita de verdade que Ele bateu o olho em você e fala: és minha, és minha, e eu vou trabalhar em você? O que você tem que deixar para seguir o Jesus? É o contrário, que a gente acha que Ele tem que deixar eu fazer as coisas para poder Ele me seguir. Não é o inverso, bem, eu que tenho que seguir Ele. O assunto é outro. Nós temos que pedir, assim como Michelangelo, né? Quando viu um bloco lá na Itália, em Sicília, sendo levantado, um bloco de mármore branco sendo levantado, mas tinha muita terra, estava muito sujo. Ele olhou para aquilo e falou: tem um anjo aí que eu preciso tirá-lo. E fez uma escultura belíssima de um anjo. Quanto de terra tem que ser retirado de nós? Quanta coisa precisa ser retirada da nossa vida para que a gente possa estar livre para seguir o Senhor? Então, hoje o que eu queria que vocês guardassem desse evangelho, que vocês pensassem, é: o que eu também deixei para seguir a Jesus? Ou às vezes eu ainda não deixei nada, né? Às vezes eu ainda estou amarrada e não acredito de verdade que, da mesma forma que Ele convidou aquele povo, Ele me chama todos os dias, a cada dia que eu levanto, Ele me chama a cada dia para segui-lo. Isso é absolutamente extraordinário, porque a relação com Jesus é uma relação viva. Ele é um Deus vivo. A maior dificuldade é porque a gente não crê. Isso é tão real que sábado, depois de estar morta tanto estudar, que se vocês acham que eu ia falar isso para vocês hoje, não ia não. Estudando tudo diferente. Antes de eu ler aqui, eu fui rezar. E eu fui orientada por um frei que, além do que eu fizesse por oração, eu deveria rezar com o diálogo o diário de Santa Faustina. Ele falou: reze com o diálogo de Santa Faustina, e o Senhor vai te dar a palavra que Ele quer. Rezei, estava lá com um tanto de coisa, pensando tanto de coisa para falar, tanto de coisa para estudar. Quando eu abri, ele disse assim, uma única frase em negrito: você tem confiado mais em ti do que em mim. Um soco só. Simples e discreto. Tá.
Falei, é verdade. Por isso que eu estou nessa aflição, agoniada, não consigo entender o que o Senhor está querendo dizer, né? E hoje o que Ele quis trazer para vocês foi resolvido em menos de meia hora. Ele deu isso que eu acabei de dizer para vocês hoje. Belíssimo? Belíssimo, porque é dele, não é meu. Compreende a diferença? Então Ele me pega a minha cara, esfrega e fala: eu sou o Senhor do tempo e de todas as coisas. E o que você vai falar para o povo não é nada do que você estudou, é o que eu quero, é isso. Assim é o Senhor. A gente está a serviço somente dele. E mais nada. Compreende? Ele fala? Fala. Ele sinaliza o dia inteiro. Nós é que não temos olhos para ver, ouvido para ouvir e coragem para se decidir por Ele. Que nessa noite o Espírito Santo nos dê força, coragem para abandonar o que tiver de abandonar, para segui-lo, porque é só isso que nos interessa. Então, conforme eu prometi que ia estudando com vocês esse livro da irmã Amália, todo acabado, né, gente? Porque risca tudo, né, que é a luta. Então, eu coloquei para vocês o que Jesus falou para a irmã Amália no dia 10 de setembro de 1929, foi numa terça-feira. Ela entra em êxtase e Jesus fala para ela em 3 parágrafos. Em que consiste a santidade? Essas palavras são todas dele. E ele fala: a santidade consiste em negar-se a si próprio e pôr toda confiança em Deus, em ver este mundo como de passagem, lembrando que a nossa pátria é o céu, para não termos amor à coisa criada, em pensarmos todos os dias que não sabemos a hora em que seremos chamados para prestar contas, em refletirmos que Deus é justo e que dará a cada um segundo o seu trabalho, lembrando-nos constantemente da parábola das virgens imprudentes. Na verdade, se a nossa lâmpada se achar apagada, não entraremos no banquete das núpcias celestes. Essa lâmpada apagada é a nossa fé, ok? O que constantemente nos lembrará que o trabalho da santificação depende como que somente de nós, porque Ele nos chama todos os, se quisermos ser Ele. A lindeza de Deus, uma das coisas que mais me impressiona é a liberdade, né? Ele fala, se quiser. Ninguém é obrigado, mas todos são convidados, chamados. Se quisermos, podemos ser grandes santos. Se quisermos, podemos ser réprobos. E podemos também ser tíbios, ir ao purgatório por muitos anos. Agora, alma fiel, escolhe o que queres ser na hora da morte e põe mão à obra. Se queres ser tíbia, cede ao teu corpo e às exigências que lhe te pede. Se queres ser réprobo, afasta-te dos sacramentos. Quer dizer, não confesse, não comungue, não faça nada, e você estará nesse caminho. Se queres ser santo, ama o sacrifício, nega-te a ti mesmo. Agora que coisa linda que ele diz. E acende em teu coração uma lâmpada, cujo azeite seja eu mesmo, o teu Jesus. É de chorar? É lindo. E agora eu vou rezar com vocês o terço de Nossa Senhora das Lágrimas. Para quem não conhece a história, Nossa Senhora apareceu em 1926, em Campinas, para a irmã Amália, Jesus primeiro, e falou para ela:
para a irmã Amália. Eu guardei as lágrimas da minha mãe por 20 séculos. Foram as lágrimas que ela chorou no Calvário. Eu guardei. E hoje eu dou para vocês. O que vocês pedirem pelas lágrimas da minha mãe, ele fala, eu sou obrigado amorosamente a conceder. É lindo isso? Eu sou obrigado amorosamente a conceder. Já acompanhei alguns milagres? Já. Então, é um terço simples, porque tudo de Deus é simples. Quem ditou o terço foi Jesus. O homem é rápido, né? Direto. Os terços que ele dita é tudo curto. Se fosse meu, nós estávamos pensando nele até agora. Mas ele é rápido. Então ele colocou 7 mistérios, porque são 7 dores. Em cada mistério, 7 contas. Só uma oração inicial, final, ponto, acabou a história. Simples assim. É ele, né? Tudo dele é simples, é encantador. Mas antes da gente começar a rezar o terço, eu quero receber uma família que veio de Assis, andou 1000 quilômetros para vir aqui. Eu não sei bem qual foi a razão, mas andaram muito, né? Queria só dar um abraço e receber o que você trouxe. Te agradecer. Você que perdoa a mãe? Perdoa a mãe dela agora. Segunda-feira tá A nossa fé nos dá a certeza que a morte não tem a última palavra, ela tem a penúltima, né? O grande dom que Deus nos deu é da vida eterna. Um dia estaremos juntos, um dia, dançando naquele céu. Hoje é dia de São Felipe Neri, o santo do bom humor, da alegria, não é? Que estava aí para dançar, não é? Nós vamos dançar no céu, para ter certeza. Nosso Deus é um Deus que dança. Amém. Tem certeza disso? Eu já separei umas músicas lindas para me dançar com ele, eu estou esperando a chance. O que eu deixo com uma pessoa? Clélia, obrigada. Vamos rezar, amor. Raquel, pode entregar, as meninas de pegar. Alguém tem o livrinho aí para rezar, gente? Vocês sabem rezar? Não sei se vocês vão projetar. Pode cantar, claro. Oh, Virgem tão dolorosa, mãe do silêncio e da cruz, que o teu pranto e o meu clamor chegue ao seu filho Jesus. Oh, Virgem tão dolorosa, mãe do silêncio e da cruz, que o teu pranto e o meu clamor chegue a seu filho Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis-nos aqui aos vossos pés, ó docíssimo Jesus crucificado, para vos oferecermos as lágrimas daquela que com tanto amor vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó bom Mestre, que nós saibamos aproveitar da lição que elas nos dão, para que na terra, realizando a vossa santíssima vontade, possamos um dia no céu os louvar por todas, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais vos ama no céu.
Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi as nossas pelas súplicas. lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais os ama nos céus. meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. Que mais os ama no céu. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. E que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. E que mais vos ama no céu.
Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. E que mais vos ama no céu. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. E que mais vos ama no céu. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. E que mais vos ama no céu. Virgem Santíssima e Mãe das Dores, nós os pedimos que junteis os vossos rogos aos nossos, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos em nome das vossas lágrimas de mãe, ouça as nossas preces. Dá um silêncio agora. Então vou voltar. Ouça as nossas preces. Faça o seu pedido. Nós estamos conversando com Deus vivo. Fala com Ele o que você mais precisa, por intercessão de Nossa Senhora, intercessão das lágrimas dela. Peça o mais impossível. Deus pode. Tudo. Peça. Não tenha medo de pedir. Ele disse: tudo o que vocês pedirem, pelas lágrimas da minha mãe, eu sou obrigado amorosamente a conceder. Tanta coisa extraordinária Deus nos concedeu, mas de todas a que mais me impressiona é a gente rezar no nosso coração e Ele ouvir e nos conceder aquilo que a gente pede, se for para o nosso bem, para a nossa salvação. Só um Deus vivo pode saber o que passa no coração de cada um de nós nesse momento. Só Ele que nos ama como ninguém nos ama. Uma mãe tão doce, tão materna, tão encantadora, tão preocupada conosco. Só ela pode estar agora sabendo de tudo e interceder por nós. Somos tão ricos, tão agraciados por ter uma intercessora como Maria. Ter um Jesus que é o nosso advogado diante do Pai. Somos tão ricos, a nossa riqueza é Jesus vivo no meio de nós. E nos conceda, Senhor Jesus, com as graças que estamos te pedindo, as graças que desejamos. Quantos aqui agora aos vossos... Quem tiver com a palavra de Deus, abre Mateus 22, versículo 15. Já marcou aí, né, Patrícia? Você está esperta, né? Depois você já deixa aberto também Isaías 45. Tá? Então, do Evangelho de domingo, eu queria colocar duas frases, dois versículos, para que a gente pudesse meditá-los, né? Vamos relembrar o Evangelho. Lembrando que Jesus aqui estava, né, caminhando, né, para Jerusalém, estava na última tentativa aqui de convencer as autoridades, né, os sacerdotes da divindade, né, de quem ele era.
Então ele foi contando um tanto de parábola, lembra? Da vinha, do banquete. E aí os fariseus, aqui vocês vão ver que os fariseus estavam tramando um jeito de pegá-lo por alguma palavra. Então enviaram os seus discípulos juntamente com os herodianos. Os fariseus e os herodianos eram inimigos. Mas como eles queriam pegar um inimigo em comum, eles juntaram. E fizeram a seguinte frase, falaram a seguinte frase para Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não dás preferência a ninguém, pois não consideras um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, percebendo a sua malícia, disse: Hipócritas, por que me pondes à prova? Mostrai-me a moeda do imposto. Apresentaram-lhe o denário. Disse ele: De quem é essa imagem e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, o que é de César a César, e o que é de Deus a Deus. Ao ouviram isso, ficaram surpresos e, deixando, foram-se embora. Palavra da salvação. A primeira frase que eu queria que vocês marcassem, para a gente pensar, é quando eles falam assim para Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Esses homens, quando falam isso, eles não acreditavam nisso. É aquilo que eu falo com a boca, mas meu coração está longe. Eles não acreditavam de jeito nenhum que Jesus era exatamente isso, que você é verdadeiro e de fato ensinas o caminho de Deus. E que bom que eles falaram isso, né? Que Jesus é o caminho. Só Ele é o caminho. Só Ele pode falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas depois que a gente tem o caminho, a gente tem que saber que tem uma meta. Essa meta é clara para vocês? Senão não adianta a gente ler uma palavra que foi falada há mais de 2000 anos atrás, se isso não trouxer algo no seu coração que te muda. Esse é o poder do Espírito Santo quando a gente escuta a palavra. Cada vez que a gente escuta a palavra de Deus, a gente fala com o Espírito Santo: que essa palavra se torne vida na minha vida. Senão o Evangelho é só um livro, como qualquer outro que eu estou lendo. E não é algo que faz a minha vida ser transformada. Compreendem? Então, quando eu pergunto isso para vocês, eu pergunto no sentido de para ver se vocês entenderam o que está sendo dito. Então, Jesus é o caminho. Nós sabemos que Ele é o único caminho que vai nos levar a Deus. É por Ele e através dEle somente que nós vamos chegar a Deus. É através de Jesus que nós vamos transitar. É só nele que nós somos, que nos movemos. É só nele. A nossa grande meta é chegar em Deus. Para isso estamos aqui. Para isso vocês estão, hoje, terça-feira, deve ter um tanto de coisa para vocês fazerem. E vocês estão aqui? Para quê? Vocês têm uma meta. E só quando a gente sabe qual é a nossa meta, é que vale a peleja do caminho. Aí eu sei todo o sacrifício que eu posso fazer para a peleja do caminho, porque eu sei aonde eu quero chegar. Então aquilo que ele disse para Josefa é algo, já falei para vocês mais de uma vez da Josefa, não é? Vocês conhecem? Todo mundo conhece? Não? Quem não conhece, só levantar a mão. Não conhece? Não? Não? A Josefa era uma mística, simplesinha, e ela era freira, Jesus escolheu ela para revelar, e ela trabalhava no mosteiro, e no mosteiro ela fazia os trabalhos mais simples do mosteiro: lavar roupa, passar roupa, arrumar as coisas. E Jesus se revelou muito a ela, apareceu muitas vezes a ela, e justamente para poder revelar o amor dele ao mundo.
Ele chamava ela de minha pequena Josefa. É linda a história dos dois. E um dia ela está fechando as janelas do terceiro andar do mosteiro. E é um corredor comprido, assim, ela vê aquela luz forte e Jesus vindo com muita pressa. Imagina se ele me encontrar em pé no final. E ele vem andando com pressa e ela para. E ele chega perto dela e fala: Josefa, de onde vens? E para ela fala: eu estava fechando a janela, Senhor. E ele falou: e para onde vais? Ela falou: eu vou acabar de fechar as janelas. Ele falou: Josefa, você não sabe nada, você não sabe responder nada, tadinho. Ela ficava tão apertada com ele que ela falava assim, o livro é uma diversão: Senhor, então o que é para me responder? Eu não sei, Senhor, o que é para me responder? Ele falou: Josefa, você tem que responder assim: eu vim do amor e eu volto para o amor. Isso é belíssimo. E esse corredor no mosteiro passou a ser chamado corredor do encontro. E ele desapareceu, claro. Mas ele aparecia assim para ela, lá no quarto dela. Espetacular. Senta aí, José, para eu te ensinar umas coisas. Copia o que eu vou te dizer. Pode imaginar isso? Que relação de proximidade. Isso é uma coisa de louco, né? Então isso tem que estar em nós, assim, qual que é a minha meta? De onde eu vim? Eu vim de Deus. Para onde eu volto? Para Deus. Eu vim do amor e volto para o amor. Então, Ele é o nosso caminho. E Ele é a nossa vida. E é somente com Ele, através dEle, por Ele, que nós vamos voltar para casa. Ok? Então, isso é a primeira coisa que a gente deve a eles, mesmo que eles não acreditassem naquilo que eles estavam falando. E a outra coisa é quando Jesus diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Quando Jesus fala isso, né, é uma resposta brilhante, que só podia ser de Deus, que eles queriam pegá-lo ali para poder condená-lo, ele pede para poder olhar a moeda, e a moeda tinha a imagem de César. Então a moeda, aonde o César colocou o rosto dele, foi no ouro. Aonde Deus colocou a imagem dele, foi em nós. Nós somos a imagem de Deus. Isso é que é escandaloso. Está lá em Gênesis 1, 26 e 27. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Todos nós somos a imagem de Deus. Quando nos tornamos semelhantes a Ele? Quando? Quando a gente aprende a viver o amor, porque Deus é. Não é lindo isso? Por enquanto nós somos imagem. Então quando Jesus fala que isso aqui é duplo, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, nós temos sim que ser obedientes e estarmos aqui sobre os nossos, né, os governadores, o presidente, tudo que foi constituído. Pedro manda rezar por toda a autoridade constituída. Então nós cumprimos isso, nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Nós somos de Deus, não somos daqui, mas a gente cumpre as regras daqui, mas não somos daqui. Então nós temos que devolver a Deus a alma que Ele nos deu, uma alma que vai passar a ser iluminada. Porque qual é o grande desafio de Deus na nossa alma? Formar o quê? Nós somos o quê? Para Ele, um outro? Cristo. Pode imaginar o que tem que ser trabalhado em nós? Então, por que eu estou conversando isso aqui com vocês? Porque às vezes na vida, no mundo que a gente está inserido, a gente é levado a perder a consciência da nossa identidade. E nós esquecemos que somos filhos do Altíssimo, somos filhos de Deus. A gente está inserido no mundo que é onde a gente vale
são as tentações, é pelo seu poder financeiro, é se você é uma pessoa famosa, é se você faz coisas brilhantes, é se você deve ter 1 milhão de seguidores, 3 milhões de seguidores, sei lá quanto que é importante isso nesse mundo. Mas o mundo te leva para poder avaliar se você não faz coisas grandiosas, se você não é uma pessoa que todo mundo, uau, então você não vale nada. Então muitas vezes a gente acha que a gente é menos que uma moeda de 1 centavo, mas mesmo que a gente seja uma moeda de 1 centavo, em nós está impresso a imagem de Deus. Compreendem? Então nós somos profundamente valiosos aos olhos de Deus. Deus compara os filhos? Deus ama um mais do que o outro? Muito bem. Mas como é difícil para cada um de nós acreditar nesse amor. Acreditar de verdade, né? Que a gente é um filho amado. Que cada um de nós é um sonho de amor de Deus. Sonho de amor. Que Deus nos sonhou com cada um, soprou em cada um, nos convidou a uma vida que é eterna. Então, o quanto que é difícil a gente tomando consciência, eu sou filho de Deus, eu não sou fruto de um acaso, eu não estou aqui por acaso, a minha vida tem um valor, sou filho do Altíssimo, filho dele, e todo o meu trabalho é ser semelhante a Ele, porque Ele já me deu a imagem. Então as pessoas do mundo, quando te olhar, elas têm que ver quem? Deus. Está simples, não está? Você tem que ser o rosto dele, você tem que ser a palavra dele, você tem que ser a presença dele, porque nós somos o rosto e imagem de Deus. Compreende como que a gente não leva isso a sério? A gente fala, isso não é para mim não, Jesus, pois esse povo que reza, não é para você mesmo. Deus não tirou ninguém da lista, nós somos filhos de Deus. Por isso que essa consagração é tão interessante, porque nós nos consagramos a Jesus pelas mãos dela, para que ela nos ajude e vá formando Jesus em nós. Esse é o grande objetivo, é nos ajudar e nos colocar na vida espiritual, a nos ensinar e nos educar na disciplina, a ler a palavra, meditar igual nós estamos meditando aqui, e pedir a Ele a graça de entender aquilo que está em Isaías 45, fora de Deus não há outro Deus, um só Deus. E às vezes a gente é levado nesse mundo, achando que tem um tanto de César, pagamos tributo de um monte de coisa, e vivemos à mercê de um tanto de coisa, que não é o Deus verdadeiro. Como é que o mundo nos enrola? Como que muitas vezes nós queremos fazer tudo para ter aplauso do mundo, ter a glória do mundo e ser vã glória, quer dizer, a glória falsa. O mundo pode pensar o que quiser de você, ok? As pessoas te julgam, pensam, falam o que quiserem, mas somente Deus sabe quem você é. Então a gente só vale o que é aos olhos dele, não acrescenta nada do que o outro pensa, porque Deus já sabe quem você é, e só Ele te vê, Ele sabe tudo a nosso respeito. Mas como é difícil o nosso processo de conversão, porque o mundo é sedutor, é encantador, e de repente nós aprendemos a fazer o mesmo trabalho que Jesus fez, que foi um movimento de descida. Jesus desceu, Ele despojou dele. Pode imaginar, gente, Ele estava no céu sossegado, assumir a nossa carne, aceitar ficar no ventre de Maria 9 meses, ser criança, amamentar, Ele mamou no peito, aprender a andar, falar, sabia tudo, eu tenho que fazer tudo. Ele foi humano, a sofrer,
por amor a nós. Então Deus fez esse processo de descida, e nós queremos fazer o processo contrário. Nós queremos ser famosos, né? Nós queremos que todo mundo nos perceba, nós queremos que todo mundo fale: uau, fulano chegou. Ó, a gente faz alguma coisa, quer que todo mundo comente que foi a gente que fez. A gente não gosta de ficar no anonimato, né? E Deus, se Ele tivesse, eu já falei isso, tivesse que colocar etiqueta em tudo que Ele fez, a gente estava todo mundo com uma etiqueta de pendurado, feito por mim, né? O quanto que a gente faz um movimento contrário. Então o quanto que é difícil para nós assumir esse discipulado, morrer para as coisas, tudo que a gente faz, não ter essa hipocrisia que Jesus condena tanto. Ser verdadeiro, ser claro, ser transparente, ter a mesma ação que Deus teria, porque nós comprometemos a imagem do nosso Pai. É tão sério isso, né? E às vezes nós estamos andando com a nossa imagem está tão desfigurada pelo pecado, tão desfigurada. Então nós estamos precisando de pensar. Quando eu trago essas questões aqui para vocês, é para que a gente possa pensar, porque a gente não sabe o dia e a hora que Ele chama. Então ver a nossa alma como está, de verdade como que eu estou conduzindo a minha vida, de verdade como eu sou e represento a imagem do meu Pai. Como que as pessoas podem olhar para mim e ver que eu sou a imagem dEle? Eu não tenho a luz, mas eu reflito a luz dEle em mim. Então é por isso que a gente precisa tanto da palavra que nos alimenta, nos sustenta, da Eucaristia, que é o alimento da nossa fraqueza, né? Porque a gente não dá conta de nada, e quem carrega esse corpo? É a alma. E se a alma não for alimentada, a gente vive doente, desanimado, entristecido, deprimido, achando tudo difícil. Todos os problemas parecem imensos, que eu não vou resolver nunca. Mas a gente tem que chegar diante de Deus, trazendo para Ele a nossa miséria, a nossa incapacidade, o nosso nada, e fala: é essa miséria que vem atrás do Senhor. Que maravilha poder receber Jesus todos os dias e saber que Ele é a nossa força, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso alimento, nos põe de pé e fala: me ajuda, que a vossa graça me preceda, para que eu saiba o bem que eu tenho que fazer, que a vossa graça sempre se antepõe a mim, e que nada esteja acima do Senhor na minha vida. Me ajuda a ser filho, me ajuda a vos revelar nesse mundo, me ajuda a buscar aquele que está desfigurado, caído no caminho, aquele que não acha sentido para a vida, aquele que acha que não vale nada. Quantos irmãos de rua nós estamos encontrando? Fraz comentou. Vocês têm parado diante deles para conversar? Não, né? Eu talvez tenha uma queda por eles e vivo conversando com a turma, e vocês vão ver coisas impressionantes, de conversar com eles. O padre Tiago estava me contando que chegou perto de um que estava numa fraqueza imensa, levou um chocolate quente, comida, cobertor, e falou: padre, eu não tenho força para levantar para comer, mas o que eu preciso é de confessar. Eu tinha uma empresa e estou falido, estou na rua. Ele ficou impressionado, ele falou que foi uma das confissões mais belas que ele ouviu. Ele falou: por que você não vai à igreja comungar? Ele falou: padre, se eu entrar desse jeito, o povo vai ter medo de mim. Então, a gente precisa, nós que já temos consciência que somos filhos e que somos irmãos, nós temos que ajudar o nosso irmão em outra situação, de revelar a ele esse amor, que ele também é como eu, amado, como eu, querido, como eu, sonhado por Deus. O fato de ele estar naquela situação, inserido nesse mundo que nós estamos, não quer dizer que ele tenha menos valia do que eu. Mas como é que eu posso provar isso para ele? Primeiro cuida dele, depois fala de Deus. Primeiro pergunta: o que você precisa? O que você quer agora? É preciso aprender a olhar o outro, não ter medo do outro. Não somos irmãos? Temos que cuidar.
Então está vendo como é que o nosso processo de conversão ele é lento? Porque primeiro tem que ter uma consciência de que eu sou filha. E que eu pago meus impostos, faço o que eu preciso fazer, tem que ter essa obediência, mas eu tenho que ter obediência a Deus, entender que um dia eu vou estar diante dEle e devolver a Ele a minha alma, porque foi Ele que me deu. A vida eu não consigo devolvê-la. Eu estava falando isso com as crianças lá no consultório, está querendo matar uns bichinhos, falei, presta atenção, você só pode destruir o que o seu dedinho constrói. Se você matar esse bichinho, você faz outro igualzinho? Não, então você não pode matar. Por quê? Porque foi Deus quem criou. Então você tem que ter respeito a tudo que Ele fez. Então nós temos que começar a prestar atenção nisso, mostrar a beleza disso, mostrar a beleza de ser filho de Deus. Lê para esses meninos Isaías 45, ele é lindo quando ele levanta Ciro, e ele fala assim com Ciro, que deu para Ciro, ele é tão bonito quando ele fala com Ciro, que foi por causa do meu servo Jacó, por causa de Israel, o meu escolhido, que eu te chamei pelo teu nome, e te dou um nome ilustre, embora não me conhecesses. Então eu fico pensando, e ele fala, eu sou Yahvé, e não há nenhum outro, fora de mim, não há Deus. Cuidado com outros deuses que a gente coloca dentro da nossa vida. Cuidado. Pode ser a nossa profissão, pode ser a nossa beleza, pode ser a conta bancária, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser os filhos. Cuidado. O único Deus é o Senhor. Ele é o único. Então quando eu falo assim, as pessoas falam comigo, mas doutor, Ele é a minha vida. Eu falo, não. Ele é um amor da sua vida, mas a sua vida é um só que te deu. Nós temos que nos educar a isso, não é fácil. Por isso que o processo de conversão ele é tão difícil, porque primeiro a gente tem que tomar consciência, e depois temos que decidir, não por nós, mas pela graça de Deus. Tudo nós só vamos fazer pela graça. Guardem isso, nós não somos capazes de fazer nada sozinhos, nem de pensar nisso. Somos? Não. Nós dependemos de Deus todos os dias, para acordar, levantar de manhã e falar, não tem tudo em mim, nada está doendo, estou de pé, todo mundo que eu amo está com saúde, então, a seu dispor, para vos amar e vos servir, a seu dispor. O Senhor é o meu Pai, meu Deus, se Ele me permitir concluir o dia, estou aqui para vos servir. Que as pessoas hoje vejam em mim o seu rosto, que elas possam entender por causa da minha atitude que há um Deus, há um Pai que cuida de mim, porque se o Senhor se eu que não te conheço fiz isso, imagina Ele que me conhece. É isso, e levar para o outro a alegria da pertença, gente. Nós que somos cristãos não podemos ser aquele povo triste, derrotado, ao contrário. A nossa marca é alegria de pertencer. Falo, eu sou filho de Deus, e eu tenho que ter cuidado da minha alma, porque é ela que eu vou devolver. No momento da nossa morte, é ela que nós vamos devolver. Nós vamos chegar diante dele, naquele momento da morte, o nosso julgamento é pessoal. É aquele momento, é onde eu apresento para ele a nossa alma. Então eu preciso cuidar, revelar esse Deus, devolver a Deus o que é de Deus. Então para César eu dou o dinheiro, mas para Deus eu dou a minha vida. Eu não dou a minha vida para esse mundo, a minha vida é dele, a ele pertence. Então por isso eu me gasto, por isso eu vou ser consumido, por isso eu envelheço para ele. É preciso que eu diminua para que ele cresça. Compreendem? Então a gente precisa pedir a Nossa Senhora que nos ajude a ser humilde, mas também corajoso. Ela, quando eu disse sim, ela não tinha noção. Ela era uma menina, ela não tinha noção da dimensão do projeto que Deus tinha para a vida dela, assim como nenhum de nós tem noção do projeto que Deus tem para você. É porque a gente quer prender Deus no nosso ateliê. Deixa Deus ser Deus.
Não limita Deus, não. Tenha coragem, ousadia de se colocar diante dele e falar: eis-me aqui, só me criou para fazer o que o Senhor quiser. Já teve coragem de fazer isso? É um escândalo, né? Tem gente que até morde o dedo e fala: o que ele vai fazer? Loucura. Mas ele vai fazer coisas extraordinárias, porque o poder dele é uma coisa encantadora. Não ponha limite para Deus, porque para Deus não tem limite. Qual a única coisa Deus colocou limite? A soberania dele. Qual é? A onipotência dele. Imagina, diante da onipotência de Deus, ele colocou um limite. Qual é? Isso é a sua liberdade. Não é uma coisa encantadora? Porque se você não quiser, ele não fará nada. Mas se você tiver a ousadia de falar com ele: eu estou tomando consciência que eu sou seu filho, sua filha, e eu falo com ele todo dia: meu tempo está ficando curto. Aproveita enquanto eu ando, falo, e faça o que eu vim fazer. Que cumpra em mim a sua vontade, em todas as vírgulas que o Senhor quiser, em todos os pontos, exclamação, travessão, fala com ele o que o Senhor quiser, pode fazer. Tem que ter coragem de dizer isso. E deixa Deus ser Deus. Não ponha limite. Porque é tão interessante que nós somos chamados a ser santos, não é? E a cada um de nós que somos santos dele, ele não repete a história. Para cada um ele chama de um jeito. Que ele não repete, porque ele é original. Para cada um é um jeito de ser santo. Então imagina, ela tinha dimensão de quando Deus chamou ela? Não. Então a gente precisa pedir a Nossa Senhora que nos ensine a ser humilde, mas ao mesmo tempo corajoso. Corajoso para assumir Deus nesse mundo. Não ter vergonha de assumir que cremos em Deus, que rezamos sim, e que a nossa vida é pautada por causa dele, e por causa dele um tanto de coisa eu não farei. Se eu penso que eu posso magoá-lo, ofendê-lo, é não. Porque o pecado, a gente tem que ter horror a ele, e tem que pedir a Deus essa graça. Que tudo que nós vamos fazer, a ser simples, mas tudo não com a nossa força, mas pela força do Espírito que irá nos conduzir. É por essa força que irá nos levar. A gente acorda de manhã e fala que o seu Espírito me conduza aonde o Senhor quiser, e o Senhor faça através de mim, e que eu possa cantar um dia como Nossa Senhora cantou, porque Deus fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Ele é santo. Então que Ele nos faça de cada um de nós um outro Cristo, que de verdade Ele possa ter a liberdade de agir em nós, de nos moldar, de falar: minha filha, isso não, isso sim, isso eu te concedo a graça, e vai ali para mim.